a zero, eu estou fatorando delta V, delta V saiu, delta V. Então a nossa equação de campo é 2A de ponto, 2A derivada temporal segundo de φ, menos 2B laplaciano de φ, vou colocar esse termo aqui, menos que 5, ou mais, aqui é mais, tá? Vou multiplicar o sinal aumenta, mais aqui, esse aqui vou trazer para cá, vai ficar mais aqui, o zeta, divergência, do ponto, e mais aqui, agora os termos de potencial, mais N, C, e aí menos 1. Menos o... É menos, isso mesmo. Menos. E esse aqui. Sigma, B, sigma, T, A, escalar A, elevado a B igual a zero. Então essa aqui seria a equação de campo do campo φ. Se o campo φ estiver livre, né? Se esse parâmetro aqui for zeta, esse zeta é que acopla, esse zeta é o termo que acopla o φ com A. Então, se o parâmetro, se o campo φ for livre, ele não tem nenhuma interação, nem auto-interação, esses termos são zero, eu ganho basicamente aqui uma equação de onda, né? De onda, que tem derivada da segunda. Claro, se eu escolher para eu ganhar uma equação de onda aqui, eu teria que ter um sinal relativo entre A e B. Podemos dividir essa equação, por exemplo, toda por 2B. Vamos dividir toda por 2B. Então aqui vai ficar A sobre B. A equação de A. Geralmente a gente coloca aqui A sobre B. Com A sobre B. Divido aqui por 2B. Aí a gente divide aqui por 2B. Divide por 2B. E divide por 2B. Então, basicamente, se esse campo estiver livre, né, a gente interpretaria esse parâmetro aqui, eu poderia colocar aqui esse A sobre B, normalmente o padrão de uma função de onda é 1 sobre V2, né, V2 dt2 menos Laplaciano. Então aqui eu imaginaria que esse termo aqui, o A sobre B teria que ser negativo, eu imaginaria que esse termo aqui devesse fazer o papel do inverso da velocidade ao quadrado, menos de um sinal, né? Então, quer dizer, isso aqui pode vir a descrever uma equação de onda, não estou dizendo. O campo livre. Claro, isso aqui agora são termos de acoplamento, termos de auto-interação. Mas a equação é essa. Então, eu vou deixar dessa forma, vou ter que A sobre B. Vamos deixar ela assim. Vamos fazer agora, rapidinho, a mesma coisa para o ar. Tirar a equação de movimento do ar. Só para a gente terminar rapidamente aqui. A equação de movimento para o ar. Então aqui não tem A, aqui não tem A, aqui não tem A. Não é uma pergunta só curiosa. Quando você tem uma equação de onda inhomogênea, né? E esses outros termos, eles mudam muito a velocidade do grupo, assim, pode ser maior que C. Ah, sim, de repente, se você tiver um parâmetro, você pode ter um parâmetro aqui que poderia te dar uma velocidade maior do que C. Você vai querer evitar os sinais supraluminais. Aí você vai vincular esses parâmetros aqui de tal maneira que isso aqui não ultrapasse 1 sobre C. Então vamos dizer, mas é normal ter uma solução com velocidade de grupo maior que C. Poderia ter, sem dúvida. Esse significaria, Porque se o sinal, aí isso aí, você tem duas maneiras de você ver isso. Então, em geral, na física tradicional, você tenta modelar o teu sistema, vincular os parâmetros para que não haja nenhuma velocidade maior que a velocidade da luz. Agora, isso não significa, tem várias linhas de investigação que estudam qual é o papel de sinais que se propaguem com a velocidade maior que a luz, que se chama táquions, né? Então, tem pessoas que são especializadas em física de táquions. Você consegue, às vezes, fazer aplicação de sistemas táquions. Sobretudo em mecânica quântica, tem algumas formulações que mostram que no processo de tunelamento,
quando uma partícula quântica entra em processo de tunelamento, ela pode vir a se propagar com velocidade maior do que a da luz. Tá? Então, não é assim dito que tem velocidade maior do que a da luz, a teoria está errada. Não. Você pode, em física de partículas, a gente não gosta de ter sinais superluminares, porque a gente vê todas as partículas se propagando com velocidade menor do que a da luz. Então, você pode ter processos em que apareçam sinais supraluminares. Por exemplo, hoje em dia em astrofísica, esse pessoal que está estudando sinais que vêm de galáxias remotas, tem essas chamadas relações de dispersão generalizadas para fótons. Então se abre a possibilidade de você também ter sinais aí que venham do universo e possam estar. Relações de dispersão não linearizadas. Equações não lineares. Relações de dispersão generalizadas e não lineares. Então, isso aí, vamos dizer, não é preciso dizer a física de Tachyons é uma física louca. Não. Se vocês quiserem ler alguma coisa sobre Tachyon, quem mais escreve sobre Tachyon é um italiano que também vem muito ao Brasil. Teve aqui no CBPET, a gente trouxe ele aqui ano passado. Atualmente, eu acho que agora ele está passando um período em Campinas, que ele está no Unicamp. Ele tem umas relações com o Unicamp. Poxa, peraí, não permite não. É um nome assim, é um nome mais ligado à física Unicamp. Então, o Recame é o primeiro nome dele, eu esqueci, mas o professor Recame, ele tem uma militância de mais de 40 anos trabalhando com Tachyons. Então, ele tem vários trabalhos, teoria de campos para Tachyon, aplicação de Tachyons na mecânica quântica. Então, se alguém quiser ter alguma curiosidade, ter uma visão assim, muito geral do que é o Tachyon, qual é a discussão que está envolvendo os Tachyons, tem esses trabalhos aí do Recame. Ano passado foi 2012 que ele teve aqui, em agosto de 2012. Ele deu uns 3 seminários muito interessantes. Ele é bem didático, é um professor já velho, assim, mas muito experiente. Ele sempre trabalhou nessa área. Então, o professor Salan levou ele a Veste algumas vezes. Nessa época ele trabalhava no sul da Itália, trabalhava na Universidade da Sicília, mas ele acho que é siciliano. Mas ele é especialista em Tachyons, tá? Essas revistas científicas populares, essas revistas científicas populares, elas estão sempre colocando resultados, não precisa ser Tachyons propriamente, o pessoal da Suíça, que mede, muita coisa com velocidade acima da luz. Entende? É uma coisa assim, a gente não sabe. A questão é essa, né? Uma coisa é você ter uma partícula que se propaga com velocidade maior do que a da luz. Outra coisa é você ter uma excitação, algum tipo de efeito, algum tipo de fenômeno que se propaga com uma velocidade maior do que a da luz. Quer dizer, a questão é a partícula. A partícula, em geral, a gente tem todas com velocidade menor que a da luz, mas isso não significa que você possa ter efeitos supraluminares, né? Então, se vocês quiserem ler um pouco mais sobre isso, vocês podem procurar o trabalho do Recame. Mas quando é a velocidade de grupo, é a partícula, né? Quando a velocidade o pacote de onda. Quando a velocidade de fase pode ter efeitos, né? A velocidade de fase pode ser maior do que a da luz. O que é mais perigoso é a velocidade de grupo, isso mesmo. Eu acho que um desafio da equação de Maxwell, eu estou falando que justamente porque ele escreveu isso aqui, que aqui está a equação de Maxwell mais não linear, para quem não está vendo, né? Se você tivesse um divergente de E igual a E interno A, para mim esse é um desafio para se obter. Entende? Claro, a equação não linear. Assim, com E interno A, entende? Assim, olha essa equação, olha esse termo aqui, pessoal. Esse termo aqui é divergência do gradiente de φ mais zeta sobre 2b dA dt. Certo? Esse termo sozinho, só esse termo aí sozinho. Então a gente pode observar o seguinte: se zeta sobre 2b for igual a 1, se isso aqui acontecer, esse termo aqui é menos a divergência do campo elétrico.
Então, a gente já começa a ver, ó, está aparecendo, se eu quiser interpretar esse φ e esse A como potenciais eletromagnéticos, né? E se esses parâmetros aqui forem taxa zeta sobre 2B igual a 1, isso aqui não estou dizendo que φ e A são os campos eletromagnéticos, mas se eu quiser interpretar esse par φ e A como sendo potenciais eletromagnéticos, talvez essas equações me permitam. Então, esse termo aqui poderia ser. Para eu, por exemplo, para eu ver, a equação de Gauss é divergência de A igual a zero. Então eu deveria ter A igual a zero, porque eu não posso ter derivada segunda, a equação de Gauss ela é divergência de E igual a zero. Não vá. Divergência de E igual a zero. Então esse termo teria que ser zero, esse termo aqui está me dando a divergência de E, eu teria que colocar a constante C igual a zero e a constante P, parâmetro P igual a zero. Então eu poderia, parâmetro, se eu colocasse, por exemplo, C igual a zero, P igual a zero, não, sigma igual a zero, perdão. São parâmetros C igual a zero, sigma igual a zero. E pegar o A igual a zero, pegar esse termo aqui, aquela equação, e se eu pegar zeta sobre 2B igual a 1, essa equação, por exemplo, pode me dar a divergência de E igual a zero. Então, estou só que na outra aula a gente vai terminar isso melhor, a gente vai ver que como é que a gente pode tirar todas as equações de Maxwell. Eu estou só preparando para vocês que os campos estão aparecendo e a gente depois vai poder usar esse sistema para descrever o eletromagnetismo ou então outras situações. Mas o eletromagnetismo vai ser um caso particular. Só para acabar, desculpa eu atrasei, mas vamos acabar aqui agora. Vamos fazer a variação em relação a A. Esse termo não tem, esse termo não tem, esse termo não tem. Esse termo aqui é a ponta ao quadrado. Então vamos ver se a gente já começa a exercitar isso. Isso aqui é a ponta ao quadrado. Então todo mundo vai ver que vai dar um 2α a ponto escalar delta a ponto. Então, vou pegar essa derivada temporal, vou jogar para cá. E vou liberar um delta A aqui. Ó. Então esse termo aqui está me dando alguma coisa. Vou ganhar. Posso até, se quiser tirar a notação vetorial, vou colocar a notação em componentes. 2α, aí 2 pontos, delta I. Então já fatorei esse delta I aqui. Então eu vou dar uma equação que vai ter 2α, aí 2 pontos. Então tá aqui. O que vai sair desse termo aqui? Esse termo aqui é divergência de A ao quadrado. Então ele vai dar 2 beta, divergência de A, divergência do delta A. O que vai acontecer? A divergência do delta A é DI do delta AI. O que eu vou fazer para liberar esse delta AI? Vou trazer esse objeto para cá. Aqui nós fizemos integração por parte, tem um sinal mesmo, eu preciso colocar. Nós integramos uma derivada temporal por partes. Eu tinha aqui, ó, tinha isso. Aí eu trouxe essa derivada temporal para cá e botei um sinal mesmo. Esse termo está feito. Esse termo aqui, está aqui. Então eu tenho essa divergência toda. Eu preciso liberar o delta A. Então eu vou trazer esse gradiente para cá. Então vai ficar menos 2 delta, menos 2 beta DI da divergência de A. E aí eu vou estar fatorando um delta I. Eu tenho que fatorar, tudo tem que ser na frente do delta I. Então eu vou produzir um outro termo aqui que é menos 2 beta, derivada I da divergência de A. Então, é gradiente da divergente. Esse termo aqui está feito. Vamos olhar esse termo rotacional de A ao quadrado. Então você vai dar 2 gama rotacional de A, escalar rotacional do delta A. Então, de novo, vou ter que liberar esse delta A. Como é que a gente faz essa operação? Vamos fazer o seguinte: isso aqui é rotacional de A, componente I, vezes a iésima componente desse rotacional. O que é a iésima componente desse rotacional? É epsilon I j kappa, derivada em relação a xj do delta AK. Só usando a definição do rotacional em componentes. E aí eu tenho que fazer, para variar, integrar por parte, liberar o delta A. Então, vou liberar o delta A, vou trazer esse D para cá. Tira esse delta para cá, traz esse delta para atuar aqui. Isso aqui é constante, mas na verdade essa derivada vai estar atuando só no rotacional de A. Porque isso aqui é uma constante, são os Cleve tipo, é mais 1 menos 1 ou 0. Então isso aqui saiu daqui. Muito bem.
Mas observa o que é isso aqui, ó. Epsilon I JK, DJ, da componente I. Então, esse epsilon aqui tem aquelas propriedades de antissimetria. Epsilon I JK é a mesma coisa que epsilon K. Eu posso trazer esse K para cá, troca de sinal uma vez, aí trago ele para cá, troca de sinal outra vez. Vai ficar epsilon K IJ. Ó, vê se isso aqui não é exatamente, bota esse epsilon aqui na frente, um sinal menos aqui, isso aqui é epsilon K IJ. Ó, só trocar o I com J. Então, o sinal menos aqui fica mais. Vamos ficar J aí. Ó, epsilon K JI, derivada J da componente I desse vetor. O que é isso aqui? Isso aqui é a capaésima componente do rotacional de A. Então, isso aqui nada mais é, ó, isso tudo aqui, certo? Aqui não botei para lá. Então, esse termo aqui nada mais é do que rotacional de A, componente. Viu? Epsilon K, JI, derivada J da iésima componente do vetor. Só que esse vetor, por acaso, já é o rotacional de A. Então, isso aí está me dando a capaésima componente do rotacional de A, que está junto com delta K. Mas, bom, isso aqui é índice saturado, então, quando vai botar delta I, delta I. Então, esse termo vai aparecer como sendo, ele tem 2 gama, ficou com o sinal mar no final do dia, vai aparecer um termo aqui que vai ser 2 gama rotacional do rotacional de A. Só foi o que a gente trabalhou nesse termo. Depois, esse termo aqui é um termo que você vai ficar M menos A elevado a menos, você vai ficar Si. Que é como já viu que eu faço? É Si, que é o padrão de acoplamento, M, A escalar A elevado a N menos 1, vezes delta AI. Por isso aqui, ó. É vezes o delta disso aqui. Então, isso aqui é, na verdade, isso aqui é AI, né? Então, só colocou elevado a N. Então, isso aqui vai ficar N, AI elevado a N menos 1, vezes o delta disso aqui. Delta de AI. Mas o delta de AI é 2AI delta de AI. Então, vai aparecer um 2 aqui. AI. Delta de AI. Delta de AI eu estou fatorando já. Então, vai aparecer isso aqui. Iésima componente. Aqui eu esqueci de colocar. Isso aqui é iésima componente. Isso aqui é iésima componente. E então, isso é uma equação vetorial. Está saindo um vetor aqui, um vetor aqui, um vetor aqui, um vetor aqui. Mas não acabamos ainda. Fizemos esse termo aqui, né? Depois, esse termo aqui, a mesma coisa. Eu tenho, isso aqui é gradiente, vou ter essa derivada temporal, eu vou trazer para cá. E vai sobrar aqui um delta I. Então vai ficar derivada temporal, derivada em I, né? Menos, apareceu um sinal menos para da integração por parte do tempo, menos zeta, derivada temporal, da derivada em I do φ. Gradiente do φ. Porque quando eu explicitar aqui o delta AI, eu vou estar colocando aqui um vermont de I aqui também. Então, estou explicitando, né? Porque isso aqui tem DI, AI. Quando eu separar o AI, sobra só o DI. Equação vetorial, né? Então, o sinal menos vem com a integração por parte do tempo. E agora esse termo aqui, que vai ser mais sigma Q mais sigma Q φ elevado a T A escalar A elevado a Q menos 1. E aí vai ficar 2 AI, 2 aqui, AI, delta AI. Então, essa equação é uma equação no final do dia, é uma equação vetorial. Então, posso recuperar a notação vetorial. Bota o vetor aqui, aqui vai ficar o gradiente da divergência. Aqui sai isso aqui, aqui o vetor B. Aqui vai ficar o vetor A. Aqui vai ficar o gradiente do fio ponto.
E aqui ficou o ar. Então a gente ficou com essa equação aí também. Perfeito. Então nós já tínhamos visto o seguinte, se a gente quisesse aproximar, se a gente quisesse aproximar do eletromagnetismo, a gente viu que seria interessante a gente acabar com o coeficiente A para marcar esse termo, esses dois termos aqui estavam ligados ao campo elétrico, e acabar com isso aqui, sigma, por exemplo. Então tá, vamos dar uma olhada nessa equação aqui. Essa equação é uma equação para A. Opa, não. Aquele expoente Q menos N saiu da onde? Eu errei. Que é aqui menos 1. Eu derivei isso aqui, ó. Estava errado. É isso aqui. Quando eu fiz a variação em relação ao A, quer dizer, a variação de alguma coisa elevado a Q, é Q, essa coisa elevado a Q menos 1, vezes a variação dela. Eu tenho que variar o A, está lá, certo? Não estava errado. Q menos 1. Então, vamos ver, essa equação deveria, oi Cris, tudo bem? Essa equação deveria ser a equação do campo magnético. Então, para eu ter o campo, o que é a equação do campo magnético? No vá, rotacional de B igual a μ0 no vá, ε0 dE dt. Então, rotacional de B é rotacional do rotacional de A. Ó. Tem uma carinha boa de campo magnético aqui. Então, essa equação aqui potencialmente poderia estar dando o termo do rotacional de B na equação de Ampère-Marx. Agora eu precisaria proporcionar aí um dE dt, mas é quem é? É gradiente de φ menos gradiente de φ menos dA dt. Então olha só, aqui eu tenho, não essa equação de Ampère-Marx, quando eu pego a corrente de deslocamento, né, que é o dE dt, ela vai produzir o gradiente do φ ponto. Ó, o gradiente do φ ponto, né? Ela vai produzir uma derivada segunda temporal no ar. Então, se eu arrumar esses parâmetros aí, se eu arrumar alfa, se eu arrumar gama, se eu arrumar zeta, e de novo, vamos pegar esse parâmetro psi igual a zero e o parâmetro sigma igual a zero. Eu mato isso aqui. Então, essa equação, e aqui eu vou matar o parâmetro beta também. Esse parâmetro beta fica aqui. Então, se eu zerar beta, se eu zerar sigma, se eu zerar sigma, a gente está. E aí, claro, eu vou ajustar os parâmetros alfa, parâmetro gama e o parâmetro zeta para poder reproduzir as constantes certinhas. Mas eu tenho a chance de tirar a equação de Ampère-Marx daí de dentro. Então, essa equação aqui, por uma escolha de parâmetros, me dá divergência de E igual a zero. E essa equação aqui, por uma escolha de parâmetros, pode me dar rotacional de B igual a zero. Mas será que os parâmetros vão concordar? Porque, por exemplo, o zeta aparece nas duas, né? Quem garante que eles vão... Isso, você tem que ver. Então, agora o que a gente tem que ver é, fixando o zeta por uma, você tem que, o mesmo zeta tem que servir para outra equação, porque senão você não vai conseguir fechar. Então eu vou parar por aqui, porque a gente já avançou no tempo, mas aí eu vou deixar essa tarefa. Então, com esse, deixa eu apagar isso aqui, com essa proposta de ação aqui, a gente, em princípio, nós não estamos dizendo nada. A gente está dizendo que eu tenho um campo escalar e um campo vetorial acoplado. É só isso que eu estou dizendo. Agora, essa situação é muito rica. Então, dependendo do espaço de parâmetros, né, mexendo nos parâmetros, eu vou ter uma situação ou outra. Por exemplo, se eu acender esse parâmetro beta, eu vou estar deixando passar nessa equação a divergência do ar. Tem um termo aqui que é gradiente da divergência do ar. Esse termo aqui pode não ser interessante. No eletromagnetismo, realmente, ele não aparece. O que aparece é o rotacional do ar e o dE dt. Então, a gente pode, por diferentes escolhas de parâmetros, atingir diferentes situações. O que a gente vai querer ver aí, como o Pipo chamou a atenção, vamos arrumar os parâmetros da primeira para a gente obter a lei de Gauss. Obter a equação de Gauss da eletrostatica. Divergência de E igual a zero. Então, o zeta está aqui. Agora, o zeta também está presente aqui. Então, o zeta que eu acertar aqui, eu teria que eventualmente acertar aqui. Só que aqui eu tenho uma liberdade dele. Eu posso mexer nesse V, mesmo que o zeta daqui não seja igual ao zeta, porque se for tiver um descompasso entre esse valor e esse, eu posso mexer nesse V. Eu tenho, o que é importante para a gente reproduzir o eletromagnetismo, já está claro, é matar o parâmetro C. Com isso aqui, eu mato C,
Mato todos isso que a gente estava chamando de potencial, os termos de potencial. Então, a gente está matando todos os termos de potencial. Aí matamos esse termo aqui também. Então sobra para nós o B sobra para nós, posso deixar o B aqui, o B vai ser importante, porque ele vai, esse termo vai estar aparecendo aqui. Então isso aqui vai ser gradiente da divergência de A e do BA. O campo elétrico vai estar saindo daqui de dentro. Aqui a gente vai ter basicamente como tirar a divergência do E. Aí matei esse termo aqui, acabou, matei esse, matei o A também. E aí agora, vou matar o beta, eu não quero esse termo aqui, quero só esses três termos, para poder formar a equação de Ampère-Massa. Eu já matei o Xi e já matei o Xi. Matamos o Xi e matamos o Xi. Então, para efeito de eletromagnetismo, a ação que a gente está propondo deveria ser essa aqui. Então, com essa ação aqui, esse termo aqui é um termo de energia cinética mesmo, genuína. Esse termo aqui é energia com gradiente. Esse termo aqui é um termo também de médio gradiente do A, médio rotacional do A. E esse termo aqui é o termo que faz o mixing. É aqui que eu estou misturando o E com o B. É esse termo aqui que é o que acopla o φ com A. Senão eu teria dois fenômenos desacoplados. Eu tenho uma equação só para φ e uma equação para o A que não se comunicam. É esse termo aqui que faz a ligação, que vai fazer esse zero que está aqui aparecer. Então, a tarefinha que fica para vocês, como o Vitor levantou, é escolher os parâmetros para que a gente possa, naquela situação, reproduzir as equações de Maxwell. Certo? O primeiro ponto é esse. Segundo ponto, se nós colocarmos, vamos deixar, então, primeira tarefa, tarefa 1, tarefinha 1. Vai ser ajustar os parâmetros, né? Para chegarmos e a tarefa 2 vai ser, vou manter esses parâmetros de Maxwell, vou manter a situação de Maxwell, porém, considerar os termos de potencial. Qual é o seu sistema que vai colocar? Fecha aqui. Alguém vai colocar isso? Do lado de cá. Vamos tomar aquele termo C, vamos tomar aquele termo C, φ ao quadrado, vamos tomar n igual a 2, eu tinha aquele termo, C φ elevado a n. Vamos ver esse termo do Lagrangiano que eu falei, vamos tomar C igual a 0, a gente tomou C igual a 0, acabou com esse termo. Agora eu quero, vamos manter esse C, vamos deixar o φ ao quadrado. E depois tinha um termo aqui do Ψ, tinha esse termo aqui, Ψ A escalar A elevado a N. Então, vamos manter esse termo. Oi? Bota N1, né? Se botar N1 vai ficar aqui. Vou botar N igual a 1. Tá vendo? Botar N igual a 1. Deixar esse termo. Então, a gente vai considerar agora a mesma situação de Maxwell, todos os demais são zero. A mesma situação de Maxwell, só que com esse parâmetro aqui e esse parâmetro. Então, isso aqui vai dar para nós equações de Maxwell modificadas. Nós vamos ter Maxwell mais. Nós vamos manter a situação de Maxwell. Aqui, esses termos que estão aqui, então esse termo que morreu,
vou ter máximo aqui, esse termo aqui ficou agora, eu vou tomar n igual a 1, né? N igual a 2, então aqui vai ficar 2 menos 1, vai sobrar um φ aqui. Nesse caso aqui, vou tomar esse n igual a 2, então vai cancelar isso aqui. Então esse termo vai ficar mantendo sigma igual a 0. Então sigma foi embora. Aí dessa equação, esse termo fica, esse termo vai embora, porque é massa, esse termo fica agora. Nessa situação eu vou tomar n igual a 1. Então se eu tomar n igual a 2, n igual a 2, opa, então tomar n igual a 1, n igual a 1. Então n igual a 1, isso aqui desaparece, 1 menos 1, 0. Sobra esse A. Então agora eu vou ter uma equação de Maxwell que vai estar modificada por um termo linear em φ. Na equação do E deve aparecer um termo em φ. E na equação do A deve aparecer um termo em A, na equação do campo magnético. Então vai ser Maxwell mais modificações. Advindas desses dois termos, do C e do Xi. Isso aqui é o que a gente chama de eletrodinâmica de prova. Algo que a gente discute um pouquinho mais, vai voltar. Discute mais um pouquinho essa situação. Está claro então o conceito? Que a gente, entendeu? Então a gente fez, propõe uma Lagrangiana, baseada naquelas argumentações de variância rotacional, energia cinética, etc. E fez a variação e a gente botei para a situação mais geral. Mas o eletromagnetismo é um caso particular. Eu tinha deixado a tarefa do campo tensorial, aí vocês tentem trabalhar, quem não trabalhou ainda tem que trabalhar, e a gente pode se encontrar agora no verão, a gente volta a fazer isso. As atividades de verão estão marcadas para começar dia 21. Dia 21 é uma quarta. Então 21, 22, 23, 24 é sábado. Então... Tem certeza que é 24? Oi? 21 é quarta. Sim, está aqui agora. O 22, não, 21, porque 20, dia 1º é quinta. Então, 1º, 8, 15, 22. 22 é quinta. Então, 21 é quarta. 21 é quarta. Aí, dia 24 é sábado. Então, no verão, a gente vai fazer, provavelmente, aula todo sábado. Mas eu estou com um probleminha. Dia 17, a gente está começando as aulas lá em Petrópolis, eu tenho que estar. E dia 24 também. Então, eu vou fazer o seguinte. Quem se inscreveu nas atividades de verão, vai receber o e-mail das atividades de verão. Quem está nesse curso... Oi? Dá, até dia 18, vou ter até dia 18, eu acho, de janeiro as inscrições para as atividades de verão. Aí, esse curso aqui, a gente vai, provavelmente, como eu vou ter esse problema do dia 17 e do dia 24, pode ser que do período de verão eu traga esse curso para um dia da semana, aproveitando que vocês estão de férias, e também quem não puder vir não tem problema, está gravado. Mas aí eu talvez puxe, porque dia 17 e dia 24 eu tenho que ir a Petrópolis, aí eu não vou poder estar aqui nesses dois sábados, tá certo? Mas aí a gente retoma a partir daqui nas nossas próximas aulas, tá bom? Por hoje é só.